Olá, boa noite. Estamos começando mais um Momento Mulher e hoje o nosso tema é mudança. E estará conosco a Lilian Trombini e nós iremos falar sobre mudança, ela irá contar para nós um pouquinho de tudo que aconteceu na vida dela. E eu espero que você fique aí conosco, dê um joinha, compartilhe, curta aí o nosso canal, se inscreva, porque tá show, hein? E eu gostaria de pedir para vocês que estão entrando no chat para colocar aí para nós. Vou mandar uma perguntinha. Onde começa a verdadeira mudança? A. Somente na fala? B. Somente em ações? C. Somente no coração? Escolha uma dessas alternativas e coloque aí no chat para nós, que no final do programa nós vamos revelar para você qual é a verdadeira mudança, de onde vem ela. Hoje aqui conosco está a Lilian Peixoto, mais conhecida como a Lilian Trombini, né? Aqui de Itaú de Minas. Ela é esposa do Josué Peixoto. Ela é nascida em Itaú de Minas, mas está recentemente morando em Resende, no estado do Rio de Janeiro. É formada no CTMDT, né? Lilian, tudo bem? Boa noite, Lilian. Tudo bem, Sara. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aí de casa. Eu não esperava essa entrevista logo, porque eu pensei que a Lilian ia demorar, chegar aqui pra gente matar a saudade. Eu também, foi uma surpresa. Mas Deus prepara tudo, né, Lilian? Deus prepara. E muito rápido. Lilian, você foi para BH em 2011. Isso. Pelo CTMDT, lá em Santa Luzia, na região de BH. Como que foi essa experiência na sua vida? E o que é o CTMDT? Então, CTMDT significa Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, tá? Seria a escola do Diante do Trono, né? E lá tinha um curso de louvor, adoração e missões. E como eu sempre tive bem envolvida assim na área de louvor da igreja, então eu fui para estudar, aprender sobre louvor, sobre adoração, né? Quantos anos você tinha, Lilian? Na época eu estava com 19 anos, 21, 19 por anos, aí. uhum. Bem novinha, assim, né? Na época eu não fiz faculdade, eu sempre colocava no meu coração de estar estudando lá no CTMDT e ele fez tudo, assim, de uma forma maravilhosa para que eu fosse lá, né? Então, eu fui, mas como eu já tinha aquela rotina de estar sempre cantando na igreja, nos cultos, no domingo, durante a semana, eu achava que eu ia para lá e já ia cantar. Queria cantar e achava que minha vida se resumia a isso. Mas quando eu cheguei lá, já tomei um baque, né? Fiquei, eu não me lembro se foi 6 meses ou 1 ano, sem pegar no microfone para ministrar, para cantar. Deus já me deu assim, um susto, né? E eu ficava por assim, aí, né? Peraí, como é que eu vou ficar sem cantar, sem ministrar, gente, durante esse tempo, né? Aí Deus foi trabalhando no meu coração. Não, peraí, eu vou te ensinar o que é servir. Independente se você tá com o microfone na mão ou não, eu vou te ensinar a servir. Né? E Deus foi trabalhando no meu coração, foi me mostrando a importância de estar à disposição do reino. Fui aprendendo sobre evangelismo, fui aprendendo sobre cuidar de crianças, que até então eu não tinha assim, trabalhado na igreja, né? O CTMDT ele me deu essa base toda para servir a igreja e alcançar o mundo, né? Esse era até o lema assim do CTM. Então, durante todo aquele tempo servir a igreja para e alcançar o mundo. Esse é o lema. E isso eu carrego para minha vida, sabe? Então, eu percebi que assim, Deus não me chamou para cantar. Deus me chamou para pregar o evangelho, né? Então, independente se eu tô com o microfone na mão ou não, eu posso estar pregando o evangelho e Deus me dá assim diversos talentos, não só a mim, mas a você que está em casa. Deus nos enche de talentos para que a gente possa proclamar o evangelho, né? Então, esses 2 anos do CTMDT foi essa quebradeira mesmo na minha vida, assim. Eu cresci demais naquele tempo, assim. Deus desconstruiu muita coisa na minha mente, né? Então, assim, eu me apaixonei por evangelismo, por missões, durante o tempo que eu estive no CTMDT, né? Deus abriu minha mente mesmo. E hoje, assim,
se eu tô cantando, amém. Se eu não estiver cantando, eu sei que eu posso servir em outra área, né? E Deus trabalhou muito, muito mesmo na minha vida a respeito disso. E foi uma mudança, né, Lília? Porque Nossa. quando a gente pensa assim, eu vou para um curso de canto, de adoração, e a gente pensa que a gente já está no topo, né? Que já sabe tudo, né? Mas Deus coloca a gente no lugar, né? Ele mostra que a gente precisa ter mudança ainda, que a gente precisa ser transformado para a partir daquele momento servir mais a Deus, Isso. né? E Lília, depois de chegar de BH, você foi para um trabalho missionário, né? Onde você conheceu 3 países, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Como que foi essa experiência? Então, o que acontece? Como eu falei, no CTMDT tinha um curso de louvor e adoração e de missões. O estágio em outros países era para o curso de missões, né? Sim, já fazia o pessoal do parte. louvor não, assim, não precisava ir, né? Só que o que aconteceu? Naquela época, muitos dos missionários que fizeram o curso de missões, eles não puderam ir, diversos motivos. Então, abriram muitas vagas para o pessoal de louvor e adoração. E Deus já estava tocando muito no meu coração a respeito do Uruguai, antes mesmo dessas vagas surgirem, eu não sabia por quê, né? E quando eu coloquei o meu nome, Deus foi abrindo as portas, assim, de uma forma maravilhosa, sabe? Sara, eu sempre digo que para nenhum dos países assim que eu fui, eu tinha um dinheiro pronto para eu ir, sabe? Deus sempre foi colocando pessoas na minha vida, mantenedores, os meus pastores me ajudando. Para o Uruguai mesmo, quando eu fui, os irmãos dessa igreja me ajudaram muito, sabe? Durante todo o tempo que eu fui lá. E mais uma vez foi uma quebradeira de Deus na minha vida, sabe? Porque, como eu costumo dizer, missões, gente, não é turismo, tá? Muita gente tem essa ideia na cabeça. Porque eu quero ir para a Europa, eu quero ir, sabe, Estados Unidos, mas tem aquele pensamento de que eu vou porque eu vou conhecer outro país e tal. Mas, gente, não é turismo. Não é turismo. É sério, né? Principalmente nessa questão evangelística, né? O inimigo, ele tenta de todas as formas frustrar o trabalho de Deus. Então, a gente já tem que ir com esse pensamento que a nossa vida tem que estar firmado em Deus, tem que estar no propósito, porque senão você não aguenta, né? É uma cultura diferente, você tem que se contextualizar, você tem que entrar mesmo, entender o pensamento daquele povo, sabe? E no Uruguai não foi diferente, né? Tanto que quando eu fui para lá, as pessoas diziam, olha, o Uruguai é um cemitério de missionários. Não que eles matam, né, o missionário fisicamente, tem uma certa perseguição, mas o psicológico é um peso espiritual muito grande, sabe? Então a gente já foi para lá sabendo dessa dificuldade, mas assim, Deus usou a gente de uma forma maravilhosa. Eu fui como eu disse, né? Eu fui a partir do CTMDT, então eu fui com uns amigos meus. Já tinha uma missionária lá esperando a gente e a gente passou ali 9 meses morando numa casa no Uruguai, trabalhando lá. E como a cidade era fronteira com a Argentina, a igreja tinha a sede no Uruguai e tinha uma espécie de congregação numa igreja da Argentina. Então toda semana a gente ia para lá, né? Então eu trabalhei no Uruguai e na Argentina também. E foi uma experiência assim maravilhosa. Eu tinha só o básico do espanhol, não sabia falar assim direito, mas Deus também me usou assim para conversar com as pessoas. Eu tive uma convivência maravilhosa e foi assim algo impactante assim que eu vou levar pro resto da minha vida. É transformador, né? Transformador, gente, é uma coisa surreal. Se você tiver a oportunidade de um dia conhecer um outro povo, não só em outro país, mas até dentro do Brasil, né? O Brasil é tão grande, cheio de culturas. Se você tiver uma oportunidade de conhecer, de evangelizar essas pessoas, faça isso, porque é uma experiência assim que realmente marca muito a nossa vida. E aqui em Itaú de Minas, depois de todas essas mudanças, você esteve à frente do Projeto Impacto, né? Conta para nós um pouquinho desse projeto. Eram quantas crianças, Lília? Nossa, então, o projeto ele tinha uma média começou assim com 40 crianças, se não me engano, e até assim, quando o projeto teve que parar, ela já estava com mais de 100, se não me engano, 100, 120 crianças. E assim, quando eu voltei do Uruguai, no final de 2013,
eu já estava aqui em Itaú de Minas e eu comecei a trabalhar aqui, né? Com aquele gás todo, assim, comecei a trabalhar aqui na igreja e ajudando no louvor, departamento de missões e tudo mais. Mas eu não tinha, assim, na minha cabeça que eu voltaria para outro país tão cedo, né? Sim. E enquanto eu estava aqui, eu falava, nossa, mas eu preciso, sei lá, trabalhar, estudar. E é importante até eu falar sobre isso, porque eu cheguei a entrar na faculdade, a fazer serviço social. Só que quando eu comecei a fazer faculdade, eu fui assim, meio na minha cabeça, Deus não me mostrou nada a respeito disso. Eu entrei, mas eu não me sentia tão bem dentro da faculdade, parece que não era aquilo. Embora o serviço social estava dentro, né, dessa área assim, que eu gosto, parece que não era aquilo para a minha vida. E enquanto eu estava lá, eu ficava assim angustiada, eu falava, Senhor, por quê, né? Porque parece que não é para eu estar aqui. Até que Deus foi tocando no meu coração e eu tranquei a faculdade. E eu entrei assim numa crise, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu, né? Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E depois de um tempo, Deus me deu um sonho, né? Eu sonhei que eu estava andando pela cidade e eu passava assim em cima de uma ponte. E enquanto eu estava passando pela ponte, tinha umas crianças que me gritavam o meu nome, Lília, Lília. E eu procurava, não encontrava as crianças. E quando eu olhei assim debaixo da ponte, tinha muitas crianças assim, no meio de uns móveis, algumas coisas de casa assim, bem destruída mesmo. E as crianças me chamavam, estendiam a mão assim, chamando. E eu falava, quem são essas crianças, né? Eu não conheço, mas elas estão me pedindo ajuda. E guardei aquilo no meu coração. Passado um tempo, o pastor Miquel então me chama e diz que ele estava, né, com algumas ideias na cabeça e ele queria começar um projeto e me perguntou se eu estava disposta a ser líder. Quando o pastor me falou aquilo, eu senti um baque tão grande, porque eu falei, meu Deus, parece que tem a ver com aquele sonho que eu tive, Sim. né? E o pastor foi falando, olha, vocês vão ter um projeto com as crianças a princípio, né, com os adolescentes, com os pais. E aquilo encheu meu coração de alegria, sabe? Eu falei, nossa, parece que era isso que Deus estava preparando, né? Então a gente começou um projeto lá na Coab 2, né? A gente saiu chamando todas as crianças e a gente conseguiu um local emprestado e a gente começou então uma vez por semana encontrar com aquelas crianças durante 1 hora, 1 hora e meia, por aí, 2 horas. E a gente falava da palavra de Deus, contava historinhas, a gente dava o lanche, a gente brincava com elas e o projeto foi crescendo, tanto que não coube, né, naquele primeiro local. A gente saiu de lá, foi para um barracão, né? E aí o projeto só foi crescendo, foi sendo conhecido, a equipe foi se estruturando. A princípio, assim, a gente também não tinha muita experiência, a equipe também não tinha, a gente foi aprendendo uns com os outros e Deus foi abençoando assim de uma forma maravilhosa. E a palavra de Deus sendo pregada, as famílias sendo impactadas, aquilo lá eu sinto muita saudade até, né? Porque eu vi a mão de Deus agindo assim e dando recursos para que o projeto acontecesse, levantando pessoas, sabe? Nem um dia assim a gente passou sem dar o alimento para as crianças, nem um dia a gente deixou de pregar a palavra. E foi muito impactante também. E eu me lembro que era 100, 120 lanches, né, Lília? Isso. Era bastante coisa. Isso. E não tinha, a igreja não tinha muito recurso para poder estar ajudando. Então, Deus levantou tinha os que irmãos. ser pedida ajuda para os irmãos para Isso. poder estar abençoando aquele trabalho. E todo ano tinha um bazar, né? Sim, o primeiro bazar que a gente fez para levantar recursos, a gente levantou R$4.000. Olha só. Então isso aí foi o suficiente para a gente comprar lápis de cor, comprar todo o material que precisava. A gente comprou uma caixa de som, porque era muita criança, né? A gente não dava conta assim, de ficar conversando, assim, gritava. Mas aí quando Deus providenciou a caixa de som, o microfone ajudou muito. E Deus foi fazendo. E feijoada, fez quem lembra feijoada, aí das feijoadas? a gente teve tudo assim planejado, uma equipe assim trabalhando para isso, levantando os recursos e graças a Deus assim Deus fez milagres realmente, né? Aí a Lília conheceu o Josué, quis se casar, né, Lília? Namorou, Deus preparou esse namoro. Foi um namoro preparado por Deus, na base da confiança um no outro e na fé em Deus, porque eles namoraram à distância. E isso não é muito fácil, né, Lília? Não mesmo. Só que assim, o que acontece?
como eu já tinha esse estilo de vida, sempre muito envolvida com o trabalho, na igreja, né? E muitas mudanças na sua vida, né, Lília? Mudanças. Para vocês terem ideia, Josué é lá do Maranhão. Maranhão. Então, assim, meio que eu já estava acostumada, né, de passar por essas coisas. Então, como eu já estava minha vida sempre assim, né, envolvida, eu falava assim, eu não vou me envolver com alguém que não esteja com o mesmo pensamento, com as mesmas motivações. Sim. E eu até tive, assim, outros relacionamentos também com rapazes cristãos, mas parece que eu não encaixava, assim, né, as ideias. E eu passei um tempo e falei assim, eu acho que eu não vou casar. Deus quer que eu seja só missionária e vai me levar para algum país, aí eu vou ficar por aí e eu não vou casar. E realmente eu tirei essa ideia assim, da minha cabeça por um tempo, até porque eu não queria me magoar, me envolver, né? E eu estava muito, muito assim, envolvida com o trabalho da igreja, né? Trabalhando aqui no louvor e tal, e até eu esqueci um pouco disso. Até que um dia o Josué me manda uma solicitação de amizade no Facebook, né? E eu vi que a gente tinha alguns amigos em comum e tal. Já bati o olho assim, Maranhão, eu falei, nossa, esse moço mora longe, né? Mas aí a gente começou a conversar e tal, e de primeira, Sara, foi muito engraçado. Na primeira conversa a gente começou a falar de missões. Ele falando que ele era muito envolvido na igreja dele, e eu também, e eu comecei a contar minhas coisas, ele a dele, a gente foi criando uma amizade, sabe? Muito, muito forte. E eu tô resumindo bastante, né? Resumindo bastante por causa do tempo. Mas com o passar do tempo, ele disse que que queria namorar comigo, né? Que estava disposto a vir para Minas para conhecer minha família e tal. E eu falava, não, esse menino é maluco. Como assim vir do Maranhão para cá e tal? Mas eu nessa fase eu não sabia que eu já estava gostando dele, né? Uhum. E eu falava assim, gente, se ele tem tudo a ver comigo, nossos pensamentos estão assim, né? Tem a ver, por que não tentar? Aí eu fui e falei pra ele, eu falei assim, olha, parece loucura, mas eu quero tentar. Então ele veio, a gente se conheceu, ele conheceu minha família, nisso a gente já tinha um certo contato com a família um do outro. Então ele veio da primeira vez, ele passou aqui acho que uma semana, né, com a gente, veio aqui na igreja também, a gente começou a namorar. Aí ele voltou pro Maranhão e a gente tinha planejado assim, olha, no final do ano, eu que vou pro Maranhão para conhecer a sua família. Sim. Só que o que aconteceu? A minha irmã marcou o casamento dela, né? E aí, então, o Josué viria para cá para o casamento. Só que ele já estava com uma ideia no pensamento, que era o noivado. Então, ele preparou uma surpresa, né, para mim no casamento da minha irmã. E a gente noivou no final de 2018, né? E assim que a gente noivou, a gente falou assim, olha, eu não quero, os dois, mesmo pensamento, a gente não quer demorar muito para casar, não. Já vamos marcar para o ano que vem? A gente sabia que era um tempo assim bom, né, para casar. Então dessa segunda vez ele veio, ficou até mais uns dias, né, se não me engano foram 15, 20 dias. Aí no outro ano, então, em novembro de 2019, a gente se casou. Até a Sara foi minha madrinha, a Sara com o Jonas. E vou contar um segredo, já contei pro Josué, mas a gente brincava muito com a Lília. Lília, você tem um dinheirinho guardado, que se você chegar no Maranhão e as coisas ficarem feias lá, você corre e vem embora. Mas olha, Deus trabalha na vida de vocês, né, Lília? Não, e Deus prepara tudo, né, gente? Então a gente sabe que o Josué é uma bênção de pessoa, é um amor de pessoa, cuida muito bem da Lília, ela está sendo muito bem cuidada e graças a Deus não precisou voltar correndo. Não, todo mundo tinha essa preocupação, né? Nossa, Lília, mas é muito longe, você nunca foi, como é que vai ser isso, sabe? Eu senti uma preocupação, um cuidado com todo mundo, né? Uhum. Assim, até pela questão de eu ser outra cultura, como que eu ia me adaptar sozinho. E tudo. Mas eu vi a mão de Deus em tudo isso. E assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas vocês se conheceram da internet, como que foi? É como eu disse, gente, foi tudo assim, levou um tempinho, né? A gente teve muita oração, a gente sentiu a paz, a palavra diz que a paz de Deus deve ser o juiz no nosso coração, deve ser o árbitro. Então, todo tempo, tanto as nossas famílias quanto a gente sentiu muita paz em tudo isso. E graças a Deus a gente já vai ir para 2 anos de casado e tem sido uma bênção. Um completa o outro. Questão ministerial também um ajuda muito e tem sido uma bênção mesmo. Amém. Amém.
Agora, vocês que estão aí no chat, eu coloquei uma perguntinha lá no começo do programa. Onde começa a verdadeira mudança bíblica? E vocês vão respondendo aí para mim, porque no final nós vamos dar a resposta. A. Somente na fala? B. Somente em ações? C. Somente no coração? Onde começa a mudança bíblica na sua vida? Vai colocando aí para nós. Lília, estas mudanças deixaram coisas para trás, né? E você conquistou uma casa, né? Sua primeira casa, seus primeiros móveis, né? Presentes, né? Tudo aquilo que a gente ama quando a gente casa, a gente, né? Ganhar presente de casamento é muito bom, porque são coisas duradouras, né? Para nós. E você teve que deixar muitas coisas, muitas lembranças para trás, né, Lília? E porque nós temos este apego, né? Nós temos um apego nas coisas materiais e naquilo que a gente ganha, né? A gente gosta daquilo que a gente ganha. E isso, Lília, trouxe alguma frustração para você? Alguma coisa te deixou assim um pouco abalada com isso? Ou você, não, isso para mim, eu tiro de letra, isso fica, isso vai e pronto. Foi fácil? Sara, no começo, principalmente quando eu fui pro CTM, assim, pro Uruguai, eu sentia assim, eu ficava bem em crise, sabe? Falei assim, nossa, parece que Deus está tirando tanta coisa de mim. Não é que eu lutei para alcançar, mas assim, é da gente, né? Faz parte da rotina, a gente está acostumado com aquilo. E sair da zona de conforto pra gente, né? A zona de conforto é um lugar seguro. Mas Deus foi trabalhando assim no meu coração de uma forma maravilhosa. Eu tinha uma amiga que ela falava que missionário só vive com aquilo que ele consegue carregar. Então eu coloquei aquilo no pensamento, sabe? E eu aprendi que aquilo que é necessário para a nossa vida, Deus não vai deixar faltar. Né? Durante o tempo que o povo estava no deserto, as sandálias dele, os sapatos, as roupas não envelheciam, né? Deus providenciava tudo para eles no deserto, e na nossa vida também é assim. É lógico, a gente quer, né, ter as coisas, os bens materiais. Que eu tenho muita dificuldade de desapegar. O Jonas, ele mesmo, quando ele olha no lado do meu guarda-roupa, ele já fica, isso aí tá aí até hoje? Precisa mesmo? Você precisa disso? E às vezes ele fala assim, ó, se você não estiver vendo, eu vou jogar tudo fora. Mas isso é uma coisa assim que a mulher tem, né? De sempre se apegar nas coisas. Às vezes eu penso assim, isso não serve agora, mas vai servir depois. Mas, Sara, eu vou te dizer uma coisa, missionário, ele precisa ser desapegado, sabe? É verdade. Porque não tem como, você vai viajar para outro país, Deus vai te mandar ir para, não sei, para algum lugar, você não vai levar a sua casa junto, você vai levar uma mala com as tuas coisas. Então, Deus vai trabalhando muito nisso. E como eu falei, assim, Deus nunca deixa faltar nada. Eu já me desapeguei de muita coisa, principalmente, assim, quando eu me mudei para o Maranhão, eu já tinha meio que um ministério aqui na igreja, né? Eu já estava no departamento de missões, já tinha ministro de louvor, já estava no projeto Impacta. Eu tive que parar aquilo tudo, né? Porque era uma nova fase na minha vida, que era o casamento. Eu falava, nossa Deus, eu conquistei isso tudo, e agora? Como é que vai ser? Mas aquilo não era meu, aquilo era de Deus, né? E nesse tempo eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a uma semana, eu não sei o que Deus tem preparado daqui para frente, mas eu sei que eu preciso estar disposta e estar com o coração realmente assim, disponível e preparado para renunciar, o que quer que seja, para viver o propósito de Deus na minha vida. Ô Lília, nós estamos falando agora da mudança espiritual, né? E nós sabemos que as mudanças espirituais na nossa vida não é fácil, porque o pecado precisa ser mudado, ele precisa ser transformado, a pessoa precisa passar por uma transformação e uma mudança, né? E muitas vezes a gente tem aquele pensamento assim, igual a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e não vou mudar. Então, essa ideia da síndrome da Gabriela tem estragado muitas pessoas, né, Lília? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, Sara, que se não me engano é do William Shedd, que diz que o barco, enquanto ele está lá no porto, ele está seguro.
Só que um barco, ele não foi feito para isso. Um barco, ele foi feito mesmo para entrar no mar e para ser útil para alguma coisa, né? E a gente sabe que no mar tem as turbulências, tem a calmaria, mas também tem a parte perigosa do mar. Só que assim, gente, o barco ele foi criado para isso. Ele não foi feito para ficar estacionado. E nós, como cristãos, não fomos feitos para ficar estacionados. Como eu disse, a zona de conforto é um lugar muito seguro para todos nós. Mas Deus quer trabalhar em nós e Ele nos desafia a cada dia a sermos transformados. O propósito de Deus é trabalhar na nossa vida para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo. Sim. E isso vai envolver desafios, vai envolver renúncias, né? E se a gente não estiver disposto a passar por tudo isso, a gente vai viver sempre aquela vida e não vai descobrir novas possibilidades, né? Novos talentos. Espiritual, né? E na Bíblia diz que a gente não pode ficar só no leite. A gente tem que passar para o alimento sólido. E toda mudança, todo crescimento gera um desconforto. Mas quando você passa por aquilo, confiando na soberania de Deus na sua vida, você começa a se destravar e a descobrir coisas assim maravilhosas, talentos que você nem sabia que tinha. E Deus vai te usando assim como foi na minha vida. Eu achava que eu fui chamada para cantar. Mas e quando não tiver microfone na minha mão? Eu vou ficar calada? Não. Eu posso conversar, eu posso atuar, eu posso, não sei... Contar história, eu posso levar uma mensagem, sabe? E Deus, Ele trabalha assim, mas é necessário confiar no processo, confiar na providência de Deus, na inteligência de Deus, né? Ele sabe exatamente o ponto que Ele precisa trabalhar na sua vida, então é necessário que você confie, né? E tenha essa coragem de ser desafiado, né? Lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar, não, eu estou falhando muito nisso. Eu preciso ter uma mudança. Sim. E essa mudança parte da onde? Do seu coração, né? Porque aonde está o seu coração, ali está, né, o seu desejo, o seu tesouro. Então a mudança tem que vir do seu coração. Se aquilo que você quer está errado, você está vendo que você está persistindo naquele erro, você está fazendo aquele pecado, você tem que colocar no seu coração que precisa ter uma mudança. Porque é a partir da vontade que está dentro de você que você obtém a mudança. Sim. Né, e Deus, Ele começa a trabalhar no nosso interior, sabe? Ele começa a querer mexer assim naqueles quartos escuros, né? Não, Deus, nessa área que o Senhor não mexe, mas Deus, Ele parece que faz questão, porque Ele sabe, Ele quer que a gente viva em novidade, né? De vida. E a gente se engana, né? Porque quando a gente está aqui na vontade do nosso coração, o que a gente pensa? É assim que tem que ser, é assim que vai ser sempre assim. Não, e pronto, Gabriela. Não. Não mesmo, gente, tira isso do pensamento. E no Salmo 51, 10, 12 fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repouses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, nós temos que nos humilhar diante de Deus, pedir ao Espírito Santo para que essa mudança ocorra, né? Porque a vontade de Deus na nossa vida é o melhor para nós, né, Lívia? Sara, quando eu era adolescente, eu orava assim. Eu sempre, né, fui assim da igreja e tal. Quando eu era adolescente, eu orava, Senhor, Deus, eu não quero ficar na igreja só esquentando o banco. Não quero. Eu quero uma vida diferente, tanto que até diferente, até demais, né? Eu com 31 anos, assim, já passei por muita coisa. E Deus, Ele me mostrava assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero fazer, né? Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão. Deus quer nos usar de diversas formas para que o Evangelho seja anunciado. Mas você precisa estar com o coração disponível, aberto, né? E essa oração de Davi foi uma oração sincera e ele falava assim: cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova um espírito inabalável. Renovação, novidade de vida. Com Deus é assim. Passa por uma transformação, Passa, Ele vai mudando, gente. Ele vai mudar o que é necessário na sua vida. Se Ele é o seu Senhor, Ele vai mexer e Ele vai querer tocar na ferida mesmo. Porque é necessário para que você cresça. Então não queira ficar aí no seu lugar aí acomodado, achando que tá bom assim. Existe tanta coisa para ser vivida com Deus, tantas novas experiências, né, para a gente passar e conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É necessário a gente se abrir para o novo de Deus, né? Sim. Amém. 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 Nosso bate-papo foi muito gostoso. Lília, muito obrigado por estar aqui conosco no Momento Mulher. Obrigada a vocês. Te agradeço. E agora mesmo eu dou a resposta para vocês. Vamos agora com louvor. Sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se
porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Onde começa a verdadeira mudança? Quem colocou A? Não acertou. Quem colocou B em ações? Também não. A verdadeira mudança começa no seu coração. E peça ao Espírito Santo, peça a Deus que transforme a sua vida, que traga mudanças para você crescer, para você ser uma nova criatura. Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.